atividades com elas. Devagar aí na escada. Vamos devagarzinho. A gente espera vocês. Glória a Deus. Estenda as suas mãos. Vamos orar abençoando a vida delas. Senhor Deus, Pai, nós queremos Te louvar pelas nossas crianças e clamamos, ó Pai, para que, eu creio, Pai, como já foi testemunhado aqui, quanto mais a nossa geração for curada, mais saudável, Senhor Deus, são as semeaduras que nós fazemos nas próximas gerações. Eu oro em nome de Jesus, que essa geração seja ainda muito mais saudável, experimente muito mais do Senhor, e que elas tenham um momento muito especial, cada criança um momento muito especial com o Senhor nessa noite também, em nome de Jesus, amém, amém. Eu vou compartilhar uma palavra bem rápida, tá bom? Hoje, geralmente no culto de recepção do encontro, a gente tem esse cuidado, mas a palavra que eu vou compartilhar está lá em Efésios, capítulo 2, Efésios, capítulo 2, versículo 22. Hoje nós estamos iniciando uma série de mensagens que tem o tema de habitação, e nós vamos meditar sobre esse tema até o dia do Pentecostes. Inclusive, nós vamos, mas no final do culto, nós vamos dar esse aviso, mas nós estamos iniciando a partir de hoje, a partir de amanhã, um jejum até o dia de Pentecostes. Vão ser 21 dias, tá bom? As mulheres acabaram de chegar de jejum, vão emendar em outro, é o ano da profundidade, e a gente tem entendido que quando a gente jejua, a gente cava mais profundo. Vamos cavar mais profundo em nome de Jesus. E eu já de antemão aviso que o desafio será do jejum maior que você fez na sua vida. Vai ser o maior jejum que você fez na sua vida, tá bom? E durante esses 21 dias nós vamos estar jejuando, orando. Vai ter uma renúncia também, vou explicar mais no final. Mas vai ser uma série de mensagens junto com esse tempo de jejum, oração, renúncia. Vai ter uma série de mensagens com o tema habitação. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Efésios, capítulo 2, versículo 22. Podemos ler o versículo 20, 21 e 22. Diz assim, 20, 21 e 22 diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular desse alicerce. Nele, o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser um templo santo no Senhor, no qual também vós juntos sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Vamos orar? Senhor Deus, Pai, eu quero colocar essa palavra diante do Senhor. É uma palavra simples, ó Pai, mas eu quero clamar que o Senhor venha aprofundar ela nos nossos corações. Nós venhamos entender, ó Pai, a seriedade dessa palavra, e eu oro por isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria que você falasse aí para a pessoa que está do seu lado, ou repetisse comigo, fala assim, ó: você sabia que você é uma casa? Você já ouviu falar isso, que nós somos uma casa? Eu até brinco que tem casa que tem menos telhado, né? Tem pouca telha, igual eu. Tem casa que é maior, né? Tem pessoas que dão até essa desculpa, falam assim: eu só queria dar mais espaço para o Espírito Santo, né? Nós somos casa, habitação do Espírito Santo. Você é um lugar de habitação. E para você saber que o que eu estou falando é uma verdade
não é só uma vez citado na Bíblia, é muitas vezes citado, ó, em 1 Pedro 2,5, em João 14, 23, em 1 Coríntios 3, 17, 1 Coríntios 6, 19, todos esses textos falam que nós somos um lugar de habitação, né? Segundo a Bíblia, essa casa, ela nunca fica vazia, tá? Todos os outros textos falam que nós somos o lugar de habitação de Deus, mas eu quero ler um versículo para você entender que essa casa nunca fica vazia. Mateus capítulo 12, versículo 43 ao 45. Mateus capítulo 12, versículo 43 ao 45. Vamos esperar aí para lermos juntos. Diz assim, ó: quando um espírito imundo sai de uma pessoa, passa por lugares áridos, procurando descanso, não encontra onde repousar. Então diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E retornando encontra a casa desocupada, varrida e arrumada. Diante disso vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando passa a morar ali. E o estado final daquela pessoa torna-se pior do que o primeiro, assim também ocorrerá com esta geração. A casa, ela nunca fica vazia, tá bom? Se a casa não está cheia da presença de Deus, se a casa está vazia, a Bíblia fala que espíritos malignos, eles entram para morar ali. Nós somos casas, nós somos lugares de habitação. O desejo de Deus sempre foi ter uma vida de intimidade e profundidade com os seus filhos. Você sabe disso? Deus te criou para te amar, para se relacionar com você, para desenvolver um relacionamento profundo com a gente, né? A gente percebe lá no Jardim do Éden, ele cria um ambiente para estar lá com Adão e Eva. Depois nós aprendemos no Antigo Testamento, tabernáculo de Moisés. Era um tabernáculo onde Deus revelava a glória dele, a presença dele, ele se revelava naquele tabernáculo. Depois teve a tenda de Davi, que era um lugar muito simples, onde Deus se revelava. Depois a arca da aliança, a presença de Deus estava na arca, o templo de Salomão. Depois nós experimentamos que Jesus, a Bíblia fala que o verbo se tornou carne. A versão original fala assim que Deus, ele tabernaculou, né? Ele veio e esteve entre nós. Emanuel significa Deus conosco. Jesus veio para morar entre nós. O próprio Deus veio morar no nosso meio. Mas o próprio Jesus falou assim: é melhor que eu vá, porque daí eu envio para vocês o Espírito Santo. E agora Deus já não está mais entre nós, mas Ele veio para morar dentro de nós. O Espírito Santo veio para morar dentro de nós. Ageu 2, versículo 9, está falando sobre o templo. Ele está falando assim: o novo templo, vamos ler lá também, Ageu 2, versículo 9. Hoje eu estou dando trabalho aí para o Ministério da Comunicação. Ageu 2, versículo 9, olha o que diz: diz assim: portanto, o esplendor desse novo templo será ainda maior do que a glória do antigo, declara o Senhor dos Exércitos, e neste lugar firmarei o meu shalom, a paz, garante Yahvé. Eu queria que todos nós soubéssemos que esse templo novo somos nós. Nós somos o cumprimento da promessa. A glória da segunda casa vai ser maior que a primeira. A Bíblia fala que nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos um lugar de habitação de Deus. Então, a Bíblia nos ensina que Deus, Ele está muito interessado em nós, em se relacionar conosco, a tal ponto de querer morar dentro de nós. É um mistério inexplicável.
como que o Deus, Criador dos céus e da terra, que junta todo o mar na palma das suas mãos, Ele vem morar dentro de mim. O Espírito Santo mora dentro de nós. Nós somos um lugar de habitação. Deus, Ele está procurando casas, mas Ele não está procurando só casas. Ele está procurando casas inabaláveis. Agora fala aí para a pessoa que está do seu lado, fala assim: o desejo de Deus é te tornar uma casa inabalável. Alguém que se torne um lugar da sua habitação e que viva de forma coerente e constante. Sabe, é isso que Deus deseja fazer em mim e em você, né? Eu estava pensando sobre todas que foram para o encontro com Deus, e assim, biblicamente eu preciso te afirmar, a Bíblia fala que aquele que ouviu a palavra da salvação e creu nela, foi selado com o Espírito Santo. Então, se você ouviu a palavra de Deus, a palavra da salvação, e você creu, você recebeu Jesus na sua vida, você falou assim: agora já não vivo mais eu já não vivo mais para a minha vontade, para os meus planos, eu vivo para Jesus, Ele é o Senhor da minha vida. Se você já fez essa afirmação, a Bíblia fala assim, que você foi selado com o Espírito Santo, amém? Ele passa a morar dentro de você. O apóstolo Paulo, ele fala assim: a lei de Deus está em mim, eu quero fazer o bem. Ele teve uma experiência com Deus, com o Espírito Santo, ele foi selado com o Espírito Santo, o próprio Jesus apareceu para ele, mas daí ele falou assim: mas tem uma lei que habita no meu corpo, que é a lei do pecado. Ele fala assim: aquilo que eu quero fazer, eu não faço, e aquilo que eu não quero, eu acabo fazendo. E ele está falando sobre uma luta entre a carne e o Espírito, tá bom? E eu fiquei pensando, né? Eu até dei umas perguntadas aí por pessoas que são referencial para mim, assim, no estudo da palavra. Eu falei: tá certo eu afirmar? E eu vou fazer a afirmação: o Espírito Santo, no momento que você creu no Evangelho da salvação, que você creu na palavra de Deus, pediu para Jesus morar dentro de você. Nesse momento, o Espírito Santo vem morar, só que é uma casa que está meio precisando de reforma, tá bom? É uma casa que às vezes não tem um bom fundamento. Alguém já fez isso? Comprou uma casa que precisava ser reformada? Alguém já fez isso? Aí, né? Então, o Espírito Santo está lá dentro de nós, mas muitas vezes a nossa casa, ela ainda não está bem estruturada, e eu imagino que essa é a luta de Paulo. Ele tem uma experiência com Deus, ele fala assim: eu quero Deus, eu quero viver tudo que Ele está falando para mim, mas eu não estou conseguindo. É uma luta que é mais forte, né? Então eu quero te ajudar a entender quais passos que você pode dar para você se tornar uma casa inabalável, amém? Uma casa, o Espírito Santo, ele vem e ele vai te edificar, ele vai te aperfeiçoar. Tem coisas dentro de você. Então a gente está aqui, ouvindo testemunha de laranjinhas, né? Laranjinhas que são meio amarelinho, meio de preto, né? Não sei por que a gente fala laranjinha, né? Mas está aqui a Cibele e a Helena falando assim: eu precisava de uma cura, porque eu estava travada, eu precisava ser liberta, eu precisava ser liberado. Então elas já têm o Espírito Santo, já têm uma caminhada com Deus há muito tempo, mas ainda existem áreas da vida dela que estão bloqueadas, que as impede de usufruir do reino de Deus, que é alegria, justiça e paz, que impede às vezes de viver as grandes obras que Jesus falou que viveríamos, que impede de viver a vida abundante que Jesus prometeu.
Então, mesmo o Espírito Santo habitando dentro dela, tem algumas reformas que precisam ser feitas na casa. Porque Deus, Ele deseja transformar-nos em casas inabaláveis. Esse é o principal desejo de Deus para nós. E como que eu faço para viver isso? O primeiro ponto está lá. Para ser uma casa de habitação inabalável do Senhor. Qual que é o primeiro ponto? Coloca lá para nós. Prepare-se para o dia mau. Eu quero compartilhar em especial com as encontristas. Vocês passarão por dias maus, né? Eu sempre falo e eu continuo a afirmar, a vida com Deus não é igual organizações Tabajara. Quem lembra das organizações Tabajara? Levanta a mão. Aí a gente já vê o povo mais velho da igreja, né? Era assim, os seus problemas acabaram, né? Organizações, eu não vou cantar, né? Seus problemas acabaram. A gente sabe que isso não é assim a vida com Deus. Se você olhar a vida de Jesus, dos discípulos, todos os homens e mulheres de Deus, eles passaram por dias muito difíceis. Mas o que eu quero dizer é que quando o dia mau chega, você precisa estar preparado. Como que a gente se prepara? A Bíblia fala sobre se revestir da armadura para resistir ao dia mau. Pega lá. O que é essa armadura, pastor? A Bíblia chama em Efésios a armadura de Deus. Você pega o escudo, que é o escudo da fé. Você pega a espada, que é a palavra de Deus. Você pega o capacete da salvação, a couraça da justiça. E a Bíblia não fala para você ficar orando, Deus me dá. A Bíblia fala para você tomar, para você usar a fé, para você usar a espada, que é a palavra. Lembra quando Jesus está passando por um dia mau e ele pega a fé, ele usa a palavra, ele se defende dos ataques do maligno, sabe? Só que muitas vezes não é o inimigo que tenta nos abalar. Muitas vezes é o próprio Deus. Tem um texto que fala assim, que ele abalaria os céus e a terra. A Bíblia, aquela parábola que a gente sabe, que Jesus conta, das casa que foi construída sobre a rocha, sobre a areia, fala sobre vento, fala sobre água, sobre chuva, fala sobre rios, e são símbolos do próprio Deus, pode ser interpretado dessa maneira. Muitas vezes Deus prepara situações para nos abalar. Por quê? Qual é o objetivo? Porque Ele quer abalar aquilo que é abalável, para nos tornar inabaláveis. Então muitas vezes Deus vai permitir situações, para abalar aquilo que é abalável. Porque aquilo que é abalável precisa ser tirado da nossa vida. E Deus deseja construir em nós uma casa firme, sólida. Tem muitas coisas na nossa vida que são abaláveis. Muitas coisas que não estão estruturadas na palavra de Deus. Recentemente, a Letícia teve uma visão. E ela via uma corda. É uma corda que vinha do céu até a terra. E Deus falava para ela assim, era um culto, Deus falava assim, eu estou passando o prumo divino. A Bíblia fala sobre o prumo divino, né? E quem é construtor, temos aqui o irmão Luiz, né? Quem está gostando dessa igreja? Está muito bonita, né? O irmão Luiz que liderou essa obra, ele é uma bênção na nossa vida, né? Ele vai saber explicar muito melhor que eu o prumo, mas pelo meu entendimento, o prumo serve para a gente descobrir as imperfeições que no olho a gente não consegue perceber. É isso, sabe? E muitas vezes, nessa semana que Deus falou muito isso no meu coração, Deus começou a mostrar dentro do meu coração coisas, sujeiras, coisas que não está fundamentado na palavra, que eu precisava ser curado, transformado e liberto. Eu chorei, teve um dia nessa semana que eu chorava e eu falava assim, eu me arrependo, Deus, cura meu coração, me liberta, passa o prumo divino, me ajuda a perceber aquilo que eu não tenho percebido.
Eu quero que o Senhor abala aquilo que é abalável, porque tudo que não está fundamentado na palavra de Deus é abalável. Então, o dia mau vem, mas na vida daqueles que se preparam, naqueles que estão ali buscando Deus, e a gente vai falar de mais coisas aqui nessa pregação, só vai te tornar ainda mais inabalável em nome de Jesus. O dia mau vai vir para te provar, mas para te tornar ainda mais aprovado em nome de Jesus, amém? Se prepare para o dia mau, não se escandalize com os dias maus, porque quando vêm as dificuldades, a Bíblia fala, eu estou até lembrando hoje, de madrugada não, 7 horas da manhã, perdão, mas para mim era meio madrugada, parecia, dormindo com os 2 filhos na cama, os homens sabem do que eu estou falando, né? Acordei às 7 horas, mas meu olho parecia que eram as 3 horas da manhã ainda, e o Samuel, ele acordou e falou: pastor, eu tive um sonho de uma cobra que sufocava uma plantinha. Ele nunca compartilhou um sonho desse, e eu entendi que tinha a ver com encontristas. Na hora eu já levantei um clamor. A Bíblia fala sobre uma plantinha que é sufocada com as dificuldades dessa vida. Não se escandalize com as dificuldades. Quando vir o dia mau, se apegue ainda mais com o Senhor, porque Ele vai te fazer um mais que vencedor. A Bíblia fala que em Cristo nós somos mais que vencedores. Então quando vem a luta, tem uma expressão que é muito usada, né, nas igrejas hoje, fala assim, é cara de leão, né? Fala aí para a pessoa que está do seu lado, faz uma cara de leão, a cara de leoa, porque nós temos que ter cara de leão. Vê a luta, você fala assim, é cara de leão, o leão da tribo de Judá, eu vou para cima, e em Cristo Jesus eu vou vencer, e vou sair ainda mais forte. Se prepare para o dia mau. Segundo princípio, aplique a palavra de Deus em todas as áreas da sua vida. A gente tem falado sobre isso. Nós estamos no ano da profundidade. Profundidade não é você conhecer muito da Bíblia, ser uma pessoa teóloga da palavra. Profundidade tem a ver com praticar a palavra. Quanto mais você pratica a palavra, mais você aprofunda os seus fundamentos. A casa que foi edificada sobre a rocha, Jesus explica, é semelhante ao homem que ouve a palavra e as pratica. Então assim, todas as áreas, vocês já ouviram falar das sataneiras de Deus? Sim ou não? Então eu queria que você soubesse, Deus usa até Satanás para ajudar a gente. Eu não sei se você sabe, o diabo é poderoso, mas ele é como um cachorro numa coleira, ele só vai até onde Deus permite. Ele tem poder, a Bíblia fala que ele tem poder, mas comparado a Deus ele não é nada, ele só vai até onde Deus permite. Aprendendo com a vida de Jó, nós percebemos que quando Deus fala assim, pode fazer algo na vida, pode tocar nele, aí o diabo tem autorização, ele só faz aquilo que ele autoriza. Mas a vida com Deus é mais ou menos assim. Eu estou falando de novo para os encontristas. O inimigo vai começar a se levantar, porque ele não quer perder vocês. Eu não sei se já te explicaram como que é o diabo, mas pensa assim, tudo de raiva, tudo de ódio, tudo de inveja, tudo de egoísmo, tudo de prostituição, tudo de depressão, tudo de ansiedade, tudo de pior tá nele, porque ele não tem nada de Deus, ele tem raiva de nós, ele quer ver, a Bíblia fala que ele vem para matar e roubar e destruir, ele quer acabar com a gente, e quando ele vê alguém encontrando Deus, ele fala assim, eu preciso destruir, ele tem raiva, ele tem inveja. Esse é o diabo, ele é feio, mas é horrível, não consigo explicar o quanto ele é ruim. Mas daí, então assim, vamos supor que ainda tem áreas da sua vida, da tua construção, que tem brecha, que ainda não está ajustada com a palavra. Sabe o que o diabo vai tentar fazer?
ele vai tentar entrar na brecha. Vamos supor, você ainda não sabe tratar muito bem seu marido, ou então você é muito ansioso, sabe, coisas da sua vida que ainda não está estruturado na palavra. Aí ele vai tentar entrar na brecha. Mas sabe o que você vai fazer? Você vai buscar Deus, e Deus vai te fortalecer nessa área, Deus vai te curar, Deus vai te libertar, amém? E daí sabe o que acontece? O diabo vai ver que você venceu naquela área, ele vai tentar entrar em outra área, e sem ele perceber, ele está sendo usado para te aperfeiçoar, porque ele só está sinalizando algumas coisas que você precisa ajustar com a palavra. É assim, né? Opa, caiu aqui. É assim. Então, tudo na sua vida, o meu casamento, nas finanças, emocional, tudo na sua vida que não está ajustado com a palavra de Deus, aplique, fundamente a sua vida num solo firme, na rocha. É assim, a profundidade, melhorou. A profundidade na sua vida com Deus vai vir através da prática da palavra. Aplique a palavra de Deus em todas as áreas da sua vida. Terceira dica que nós queremos dar: seja uma casa de oração. Jesus fala assim: a minha casa vai ser conhecida como a casa de oração. Você é a casa de Jesus, você é a casa de Deus, Ele mora dentro de você. Então, cultive uma vida de oração, amém? Isso para mim é indispensável para a gente continuar firme. Quantas vezes eu acordo, e eu acordo já não sei explicar muito bem, eu acho que tem a ver com essa natureza ainda carnal que está dentro de nós. Eu tenho uma boa notícia, o apóstolo Paulo ele fala assim: a lei de Deus está dentro de mim, mas tem uma lei do pecado que está no meu corpo. Vai chegar um dia que nós teremos um corpo glorificado. Esse corpo não vai ter mais preguiça, esse corpo não vai ter mais ansiedade, esse corpo não vai ter mais inveja, esse corpo vai estar glorificado. Glória a Deus, aleluia. Mas até que isso aconteça, nós precisamos constantemente estar ali orando, buscando Deus, desenvolvendo intimidade com Ele, para ouvir a voz dEle. Talvez muitas de vocês ainda não conseguiam identificar a voz do Espírito Santo. Às vezes, talvez tinham dificuldade de perceber quando Deus estava falando com vocês. E o meu desafio para cada uma de vocês é: desenvolva um relacionamento, busque Deus em oração, e quanto mais tempo você passar com Deus, mais você vai perceber quando Ele está falando com você, amém? E o último princípio: seja guiado por o Espírito Santo em todo o tempo. A Bíblia fala assim: aquele que se inclina para o Espírito, cogita das coisas do Espírito, gosta, valoriza as coisas do Espírito. Aquele que se inclina para a carne, ele gosta das coisas da carne. Então, se você quer se tornar uma casa inabalável, uma casa inabalável, se incline para o Espírito todos os dias, amém? O que é se inclinar? É isso. Pastor, eu nem sei orar, eu nem sei. Não tem problema, conversa com Ele, fala assim: Deus, eu não sei orar. A Bíblia até fala que a gente não sabe orar como convém, mas o Espírito intercede. Separa um tempo ali, antes de começar o seu dia, já começa o seu dia falando: Deus, estou aqui para passar um tempo com você. Começa a ler a Bíblia, começa a ler em Mateus, no Novo Testamento. Jesus, fala comigo. Eu sempre conto a experiência da Letícia. Ela falava assim: eu nem leio o Antigo Testamento, porque eu não entendo muito bem. Aí a pastora dela falou assim, ela foi perguntar: o que eu faço? Ela falou assim: vai lendo, mesmo sem entender. Se Deus achar que você precisa entender, Ele te explica. E a Bíblia fala que o Espírito Santo nos ensinaria tudo o que Jesus havia dito. Então, quando você for ler, você fala assim: já ouviu alguém falando assim: eu nem leio a Bíblia porque eu não entendo muito bem.
Prefiro assistir alguém, né? Alguém que está falando da Bíblia na live. Às vezes a pessoa está te envolvendo com falsas doutrinas. É muito fácil. É muito fácil enganar alguém que não sabe do que se trata, né? Quando você for ler a Bíblia, fala assim: Espírito Santo, fala comigo, quero te entender, eu quero conhecer a tua palavra. Primeiro dia, não entendi nada. Continua. Segundo dia, não entendi nada. De repente você vai perceber, né? Ele vai começar a ministrar o seu coração. Você vai entendendo como que Deus fala com a gente. A Bíblia fala que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Esse é o desafio do Espírito Santo. Ele quer nos ensinar que nós somos filhos. Ele quer nos ajudar a viver como filho de Deus, né? Então, o Espírito Santo, ele vai falar no seu espírito. Como que é isso? Tem pessoas que ouvem em voz audível, né? Eu até falei, meu filho Samuel, como o Samuel da Bíblia, já ouviu Deus em voz audível. Eu sou pastor já não faz um monte de anos, e faz um monte de tempo que eu me converti, nunca ouvi. O meu filho já ouviu, né? Ele pode falar em voz audível, mas normalmente ele testifica no seu espírito. Você vai ter convicção de que Deus falou com você. Desenvolva, se inclina para o Espírito, né? Às vezes você fala assim: pastor, eu não sei o que está acontecendo, as coisas estão dando tudo errado, não estou conseguindo andar com Deus, mas eu estou lendo a Bíblia, pastor, estou orando. Mas como é que é a sua vida? Eu paro lá uns 10 minutos, leio a Bíblia, oro, e depois? Pois faço tudo que eu acho melhor, assisto novela, assisto jornal da Globo, misericórdia, está amarrado, né? E você vai se alimentando, e daí conversa de coisa errada, e daí você gasta 10 minutos com o Espírito, e gasta 23 horas, não, claro que você vai dormir também, mas até o sonho vira carne também, que daí você está inclinado para a carne, vai sonhar com coisa da carne. Aí você gasta 23 horas e 50 minutos inclinado para a carne. Quem que vai vencer? Eu sempre dou esse exemplo. É uma luta entre dois cachorros, o cachorro branco e o cachorro azul, né? Cachorro preto pode ser, tanto faz, né? Dois cachorros. Aí era uma luta entre cachorro. Aí o cara deu comida para o cachorro preto e deixou sem comer o cachorro branco durante muito tempo. Cachorro branco fraquinho, cachorro preto forte, viçoso. Qual cachorro que venceu na luta? Cachorro preto, né? Forte. O outro estava fraquinho, nem aguentou levantar. Aí depois ele fez o contrário, deu bastante comida para o cachorro branco, deixou sem comer o cachorro preto. Quem ganhou? O cachorro branco. Qual é a moral da história? Vence quem você alimenta. E assim também é na vida espiritual. Se você alimenta a carne sua vai sobressair. Você tem 3 tipos de pessoas, e eu já estou terminando. Falei que ia pregar pouco, estou me empolgando. É que tem a atividade das crianças, estou ajudando eles. 3 tipos de pessoas: tem o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. O homem natural é aquele que não sabe que Deus existe, nunca teve uma experiência com Deus. O homem carnal é aquele que já teve uma experiência com Deus, já ouviu a voz do Senhor, mas vive segundo as paixões da carne, os desejos da carne. E tem o homem espiritual. O homem espiritual é aquele que não vive por sentimento, é aquele que não vive pelas circunstâncias, é aquele que vive pela palavra. Deus quer nos transformar em homens e mulheres espirituais. É isso que ele está falando, um edifício espiritual, a habitação de Deus. E o segredo é esse: se incline para o Espírito. Falei que era a última coisa, mas quero falar mais uma. Estava ouvindo um vídeo do Douglas Gonçalves e ele falou assim: quem quer ter uma vida transformada radicalmente? Ele falou assim: você precisa passar por 2 passos, e o primeiro é nascer de novo. Você entregar a sua vida para Deus e o Espírito Santo passar a morar dentro de você. Agora existe uma nova natureza dentro de você. O próprio Deus mora dentro de você. Isso é nascer de novo. Ele falou assim: mas isso não significa que a sua vida vai ser transformada. E o segundo passo que ele aponta é contemplar Jesus.
A Bíblia fala assim, que com o rosto desvendado, contemplando, nós somos transformados de glória em glória, contemplando Jesus por meio do Espírito Santo. Sabe, a transformação, eu acho que eu falei o versículo certo, né? Mas o versículo fala sobre isso, sobre que você é transformado quando você contempla a glória, quando você contempla Jesus. Então, é mais ou menos assim. Se você ficar contemplando Jesus, contemplando, não é só ouvir, não é só ver de vez em quando, é contemplar, é ficar admirando. Se você ficar contemplando a palavra Jesus, você vai sendo transformado. Amém? E é um desafio, porque lá no encontro é fácil de contemplar, não é ou não é? Quem que foi? Você fica lá o tempo todo focado, né? Você fica o tempo todo lá recebendo de Deus, e quando vê já tem alguém com a mão na sua cabeça orando por você. No café da manhã está lá um hino de louvor lá, e você está num ambiente de contemplação. Por isso que a gente passa por transformação. Só que muitas vezes a gente vem para o nosso dia a dia, e daí a gente fica contemplando um monte de outras coisas, e deixando coisas que não são de Deus entrar no nosso coração. Tudo que a gente contempla, nos transforma. Contemple ao Senhor, contemple a palavra de Deus. E você sabia que nós somos corpo de Cristo? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, não, só olha e fala assim, você é corpo de Cristo. Então assim, você precisa também contemplar a igreja, fazer parte do povo de Deus, se envolver com o povo de Deus, porque nós somos Cristo, nós somos o corpo dele, ele é a cabeça, a Bíblia fala isso. Então quando você está aqui envolvido, contemplando Cristo, participando, se envolvendo, orando um pelo outro, um ajudando o outro a crescer, você vai sendo transformado numa casa inabalável. Glória a Deus pela vida da Vera, que colocou lá bons frutos, né? Não foi pedido para ela fazer isso, não sei aonde foi a inspiração, deve ser o Gil, que é uma bênção na sua vida, né? Mas eu quero profetizar sobre cada uma de vocês, bons frutos, casas inabaláveis. Os bons frutos são aqueles que permanecem, amém? Vocês serão frutos que vão permanecer. A gente já conheceu muitas pessoas que vieram para o encontro e pararam de caminhar com Deus, se deixaram envolver em outras coisas, mas eu profetizo que vocês vão ficar firmes com Deus e vão ser transformados de glória em glória em glória. Em nome de Jesus, vamos orar? Feche seus olhos. Se você ainda não pediu para Deus, fala assim, só de ver o mover de Deus na vida delas, você que conhece elas, pergunta para elas, fala assim, o que Deus falou com você, o que Deus fez na sua vida? Você vai perceber que Deus está se movendo no meio do povo dele, que Ele nos ama, Ele se importa conosco. A Bíblia inteira, você já parou para pensar que nós não teríamos nada de Deus se Ele não se revelasse? A gente por si só não conseguimos tocar Ele, nós não conseguimos conhecer Ele com a nossa força, com a nossa habilidade, com o nosso entendimento. A gente só tem dele daquilo que Ele deseja revelar. Mas a Bíblia inteira é o próprio Deus se revelando para o povo, é o tempo todo, é a Bíblia, desde o Antigo Testamento até o Novo, Ele falando assim, eu quero estar com vocês, eu quero ter um povo meu, eu quero que vocês sejam meus filhos. E agora no nosso tempo, simplesmente Ele falou assim, eu quero morar dentro de vocês. A casa ela não fica vazia, você é uma casa. E se você ainda não convidou o Espírito Santo, Jesus, para morar dentro de você, hoje é uma ótima oportunidade. Se você quer fazer isso hoje, fala assim, eu não tenho relacionamento com Deus.
Se essa é a sua realidade, eu não tenho relacionamento com o Espírito Santo, eu vivo a minha vida inclinado para a carne, para os meus desejos, para aquilo que eu acho. Mas se a partir de hoje você quer que Deus, Jesus, seja o Senhor da sua vida, porque é Ele quem te criou, e Ele sabe qual é o melhor caminho, o caminho que te traz vida. Quando você era uma substância informe, Ele escreveu uma história, a Bíblia fala isso. Ele escreveu uma história para você, Ele quer te ensinar, e não só te ensinar, Ele quer te capacitar. A Bíblia fala que quando a gente recebe o Espírito Santo, nós recebemos poder, e poder é capacitação. Ele quer te capacitar a viver a vida que Ele escreveu, a história que Ele escreveu para você. E se você não tem esse relacionamento com o Espírito Santo, mas hoje você quer fazer uma decisão, eu quero que você levante a mão. Fica de olho fechado todo mundo. Só se você está fazendo a sua decisão hoje, levanta a sua mão. Não é para mim, é para Jesus. Levanta a sua mão, levanta a sua mão. Pode abaixar, pode abaixar. Se você reconhece que o Espírito Santo mora dentro de você, mas você se sente uma casa abandonada, uma casa que está deixada de lado, e você quer se arrepender por isso, fala assim: Espírito Santo, me perdoa, porque eu não tenho me inclinado para o Senhor, eu não tenho correspondido àquilo que você tem me falado, aquilo que você tem me ensinado, aquilo que você tem me orientado. Me perdoa por muitas vezes o Senhor tentar me corrigir e eu endurecer o meu coração. Se você fala assim: eu quero ser uma casa inabalável, eu quero que todas as áreas da minha vida esteja edificada na palavra. Se essa é a sua decisão, levanta a sua mão também bem alto, quero orar por você. Pode abaixar. Senhor Deus, Pai, nos colocamos diante do Senhor, nós levantamos as nossas mãos, Pai, para dizer que reconhecemos o Seu amor, reconhecemos, ó Pai, o Teu interesse por nós. Nós queremos ser uma casa bem edificada. Quando vinha a tempestade, quando vinham os fortes ventos, nós queremos ser uma casa que vai estar bem edificada. Nós queremos que o nosso relacionamento contigo seja profundo e verdadeiro. Senhor Deus, eu profetizo por aqueles que estão no começo da caminhada, Senhor Deus, um batismo de paixão pela Tua presença, um desejo ardente de te contemplar todos os dias, um desejo. A Tua palavra fala assim: deseje a palavra de Deus como leite materno, assim como um bebezinho, ele tem tanto desejo, meu Deus, ele deseja tanto leite. Que esse seja a realidade de cada vida aqui, Pai, pela Tua palavra, por ouvir a Tua voz, por Te conhecer. Levanta mulheres de Deus, firmes e constantes, para a honra e glória do Seu nome. Senhor Deus, eu abençoo cada vida que está aqui. Senhor Deus, nós reconhecemos que nós precisamos do Senhor todos os dias. Tua palavra fala que nós temos que matar essa carne que está dentro de nós todos os dias, que nós temos que nos inclinar para um relacionamento com o Senhor, nos inclinar para o Espírito todos os dias. Desperta-nos para isso, nos cura, nos liberta, nos transforma. Eu oro, Pai, e profetizo uma semana abençoada e vitoriosa para cada um. Livra-os de todo mal, em nome de Jesus. Traz, Senhor Deus, o sustento, o fortalecimento, a capacitação. Senhor Deus, eu quero clamar: desenvolve em cada pessoa que está aqui uma intimidade contigo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu oro, amém, amém, glória a Deus, glória a Deus. Nós temos avisos hoje?
Sim. Boa noite, meus irmãos, tudo bem? Vamos falar agora das nossas programações. Segunda-feira agora, dia 8, iniciaremos nosso jejum de Pentecostes. Esse jejum se inicia no dia 8 e vai até dia 28 de maio. Esse jejum é uma preparação para o culto de Pentecostes. Faça ele de uma maneira que você nunca realizou. Se desafie, mate a sua carne. Temos a certeza que Deus vai fazer grandes coisas nesses dias. E também, dia 14, teremos o nosso culto especial do Dia das Mães. Será domingo, dia 14, às 19 horas, aqui na igreja. Convide a sua mãe para participar. Venha fazer parte desse momento muito especial. E você, homem, está chegando dia 20 e 21 de maio, o encontro com Deus dos homens. É isso aí. É um final de semana muito especial para você, homem. É um final de semana onde você vai ter a sua vida transformada por Deus. Converse com o seu líder, converse com o pastor, converse com alguém, mas não fique de fora. Não deixe de fazer esse encontro com Deus. Quer ficar por dentro de todas as programações da nossa igreja? Acesse no YouTube, Instagram e Facebook, @Zoe2Vizinhos. Deus abençoe, tenha uma ótima semana. Amém. Glória a Deus. Eu só quero enfatizar, talvez você está aqui nos visitando, mas o desafio cabe para você também, tá bom? Eu quero desafiar sobre esse jejum que nós vamos iniciar. Você que está começando a vida com Deus, só para a gente entender, o jejum bíblico não é jejuar o WhatsApp, tá bom? As pessoas falam assim, estou fazendo um jejum de WhatsApp. Isso não é jejum, é propósito. Jejum é de alimento, é ficar sem comer. É uma disciplina espiritual que Jesus praticou, que Ele ensinou, que os discípulos praticaram. E, só para você entender, ler a Bíblia, fazer oração e fazer jejum tem o mesmo peso espiritual, está no mesmo nível, tá bom? Então assim, você que está no começo da caminhada, faça um jejum que você entende que vai te desafiar. Eu vou ficar uma refeição sem comer durante 21 dias, tá bom? Você que já tem uma caminhada maior, tem alguns outros desafios. Você pode fazer jejum de 12 horas, tá bom? Agora, o nosso desafio, não só meu, de toda a Rede Zoe, do pastor Cezinha, que é o meu pastor, de toda a Rede Zoe, é que nesses 21 dias, você faça o maior jejum que você já fez, tá bom? Lembrando, o jejum não muda Deus, Ele não vai te amar mais, Ele não vai te abençoar mais. O jejum não muda Deus, porque Ele é o mesmo ontem e hoje para todo sempre. O jejum muda quem? Nós. A Bíblia fala que o jejum é para matar a carne, ela traz sensibilidade para ouvir a voz de Deus, e é o ano da profundidade. Jejua como nunca você fez, para que você possa aprofundar ainda mais o seu relacionamento com Deus. 21 dias, vamos juntos? Amém? O bolão está me ajudando a lembrar. Você que trouxe a sua oferta, os seus dízimos, estava passando batido, né? Você quer honrar a Deus através dessa maneira, você pode vir trazer depois aqui é o gasofilácio, não sei se você já ouviu falar desse nome, é a caixinha das ofertas, você pode trazer, viu? Você vai estar honrando a Deus, ofereça sempre o seu melhor, como a gente sempre tem ensinado, tá bom? Mas eu quero enfatizar o jejum, 21 dias, vamos junto nessa, começa amanhã, vamos colocar de pé? Eu já estou pensando aqui, fazendo uns cálculos aqui na minha cabeça, né? Eu vou fazer o maior que eu já fiz na vida, e não é para ficar falando para os outros, tá bom? A Bíblia fala que não é para falar, né? Mas também não é que as pessoas, sabe que as pessoas que contam até mentira para não falar que está jejuando, porque a Bíblia falou que não pode falar, não é, a Bíblia fala que não é para você ficar falando, para você não ficar contando vantagem, mostrar que você é espiritual, é por causa disso. Mas se Jesus deve ter falado, porque ele estava sozinho jejuando, depois o pessoal do evangelho escreve, né? Então, a questão não é falar, a questão é a motivação do coração. Deu para entender? Então tá bom.
Você pode falar, pessoa, cara, Deus está me desafiando. Isso não é intenção de encorajar, de compartilhar testemunho, não para se vangloriar, mas faça o maior jejum, para que a gente aprofunde ainda mais. Senhor Deus, Pai, nós queremos mais do Senhor, e eu quero clamar, Pai, que o Senhor esteja nos desafiando cada vez mais. É uma oração muito, Senhor Deus, séria, abala aquilo que é abalável e nos torna pessoas inabaláveis. Senhor Deus, o que nós precisamos mesmo, Pai, é a Tua presença, é a Tua força, a Tua capacitação, é o Senhor conosco ao nosso lado. Nós não precisamos ter medo do Senhor, nós não precisamos ter medo dos Teus caminhos, porque o Senhor nos ama e sempre tem o melhor para nós. O Senhor nos ama com amor perfeito, nós reconhecemos o Seu amor. Eu clamo, Pai, para que o Teu amor seja derramado sobre cada vida, que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja conosco hoje e para todos sempre.